Eu só preciso não perder a viagem. Então, rapidinho. Tá, então esse aqui é tópico extra. Vai fazer derivadas de funções em espaços normados. Eu falei que esse não é Rn, mas Rn é um espaço normado, então tudo certo. Então, aqui eu vou usar a definição desse cara aqui, desse cara Theodore. Eu sempre esqueço onde é o acento. Acho que é Noé. Cara. Não, é Noé. Ou, se eu tiver errado, eu vou me manter errado como eu já estava antes. Eu já falei disso em alguma aula aqui, eu acho, mas só para reforçar, eu vou pegar S, X, Y espaços normados. Vou pegar F, S, um aberto do X. E F. Muito obrigado. Uma função. A gente vai dizer que F é diferenciável. Num pontinho A que pertence a S. Se existe uma função φ que sai do S e vai nesse conjunto aqui. Eu sei que a notação não é muito boa, mas vou fazer isso aqui. Existe uma função φ assim, onde isso aqui é igual ao conjunto das t's de x em y, tais que t é contínua, t linear e contínua, t linear e contínua. Por isso eu coloco esse czinho, né? E esse cara aqui tem essa norma aqui. Eu gosto de definir como ínfimo dos R's maiores que zero, tais que isso aqui é menor ou igual que R vezes isso, para todo x que pertence a x. Tem uma função assim, tal que φ é contínua em Azinha, e quando você faz φ de x é uma transformação linear e você pode aplicar ela, em particular, em x menos a. E em x menos a ela vai valer isso aqui. Para todo x que pertence a S. Em x igual a A não tem nenhuma restrição, exceto o fato de que ela vai ser contínua em A. Ela sendo contínua em A, você meio que está forçando o que vai ser a φ no ponto. Inclusive, proposição nas condições acima, φ de a transformação linear, quando você calcula num V, ela é dada por esse limite aqui.
A mais T. Para todo Vzinho que pertence a X1. Então, secretamente, você recuperou o que? Sua definição de derivada direcional. Em particular, como você tem... Como fala? A transformação, isso aqui é uma função que a pontos está associando transformações lineares. Então, a transformação linear associada no ponto A, ela vai dar isso aqui, esse limite, e esse limite, ele independe dessa fisão. Então, quando ela é diferenciável, essa transformação linear aqui é única. E aí, por isso que ela vai ser derivada. Acontece que essa função φ não precisa ser única. Ela é única quando a dimensão do x é 1, porque em algum sentido esse critério aqui está te dizendo como que as transformações lineares elas vão se comportar numa direção. Se o seu espaço só tem uma direção, acabou. Mas se o seu espaço tem mais direções, você tem liberdade para mudar um pouco essa coisa aqui. Vai ficar claro quando eu fazer a demonstração de que ela é equivalente à versão de Frechet. Que agora eu consigo fazer rapidinho. Assim. Eu cheguei a fazer em... Hã? Ela deixa de ser de dilatação. O quê? Como assim? Eu não entendi. Se eu coloco isso aqui, tem que ter uma eu ainda acho que não. Eu acho que não. Porque, por exemplo, quando a gente for fazer a demonstração de que é equivalente ao Frechet, eu vou meter um Ramban aqui. E aí o Ramban que qualquer funcional, e você pode ter vários funcionais satisfazendo aquelas condições. Então ela não precisa ser única. Mas a φ no A, essa transformação linear aqui é única. A prova é espertinha porque ela vai se valer de uma propriedade muito útil. Essa norma de operador é muito bacana. Que ela satisfaz isso aqui. Norma de Tx menor ou igual que norma de T vezes norma de X. Isso aqui é muito útil. Isso é útil pra caramba. Em particular, disso aqui sai que a composição é contínua, né? Mas a prova aqui, ideia. Olha só, oi, ideia da prova desse negócio aqui, já faço. Me livrar de papel, tudo bom? Você é a Ana, né? Faz tanto tempo que eu não vejo. Aqui, Ana. Tem mais coisa que eu tenho que entregar. Eu devo terminar de corrigir a lista, as coisas nesse final de semana. 1000 perdões. Tá, fique à vontade. Eu tô só falando de derivada em dimensões maiores. Tá? Aí tava no comecinho. Ok. É que eu não sei se você lembra, eu falei bem por alto de derivada de Carat-Theodore no metade da análise 2, alguns meses atrás. Aí eu retornei
Agora eu ia provar que nas condições dessa definição, a transformação linear associada ao ponto onde a função é diferenciável é única. E aí isso vai ser derivado. A ideia da prova é observar que isso aqui acontece. Cadê? Quando você faz isso aqui, ó, para tzinho pertencente aos reais, tal que FA mais TV está definida, a gente tem isso. Tá bom. Certo. Mas tá. Então, a gente quer mostrar que isso aqui é isso. Então, nota que para os tzinhos onde isso aqui faz sentido você escrever, ou seja, A mais TV tem que pertencer ao domínio da sua F, você pode escrever isso aqui por conta de valer isso. Só que A mais TV menos A é TV. Isso aqui é linear, então o escalar sai. Então esse escalar sai daqui e fica aqui. Então fica isso. Só que aí eu também posso aproveitar e colocar outra coisa. Como eu quero mostrar que o limite disso menos isso é zero, eu já enfio esse negócio aqui. Eu coloco um T psi de A calculado em V. Aí isso aqui fica igual a isso. Isso aqui. Que aí agora, se a gente dividir isso tudo por T, vamos colocar aqui T diferente de zero. Dividindo tudo por T, a gente fica com F de A mais TV menos F de A sobre T menos φ de A calculado em V. Isso tem que ser igual a φ de A mais TV menos φ de A. Isso tudo calculado em V. Né? Bom, se esses dois vetores são iguais, as normas deles são iguais. Só que a norma disso, isso aqui é uma transformação linear calculada num ponto, então isso aqui fica, deixa eu colocar aqui igual. Então isso aqui é menor ou igual que isso aqui, mas a φ-zona ela é contínua em A. Então, esse número eu consigo deixar ele arbitrariamente pequeno, tornando T pequeno. Como eu também consigo um delta tal que se o tamanho de T for menor que delta, então isso aqui acontece, eu vou ajustando esses deltas todos e consigo
um delta suficiente que torna isso aqui menor que epsilon dividido pela norma de V. Corta a norma de V com norma de V, isso aqui vai ficar menor que o epsilon. Então, a menos de detalhes técnicos, isso mostra que de fato vale essa identidade. Então, deixa eu só colocar isso aqui. Tudo bem. Passa o limite de... Não, tudo. Tá. Inclusive, a partir do momento que você passou a norma, isso aqui é um número real, então isso virou análise na reta. Então você pode realmente fazer isso como se fosse um limite de coisa de análise na reta. Bom, de um jeito ou de outro, isso justifica a definição. A gente chama φ de A, passa a ser chamado de F' de A. A derivada de F em A. Observações para quem estiver assistindo em casa. O Fradimiel falou que ia assistir. Aqui a gente precisa pedir contínua, porque eu estou fazendo um espaço normado qualquer. Quando você vai fazer em análise na Rn, em geral o seu x é um Rn da vida. Então a sua transformação linear vai estar saindo de um espaço de dimensão finita, portanto ela vai ser automaticamente contínua. Não precisa se preocupar. Mas aqui eu precisei colocar porque eu não tenho hipótese. Só por isso. Que outras coisas mencionar? Observação. Se o x for R, então f de S em Y é diferenciável em Azinha pertencente a S. C e somente C existe um vetorzinho V que pertence a Y, tal que V é igual a... Deixa eu só escrever da mesma forma isso. F de... Quando T vai para 0, porque nesse caso pois uma transformação linear contínua que sai de R e vai em Y equivale a um vetor de Y, né? Porque aqui eu estou fazendo um caso geralzão, então a princípio é uma transformação linear, mas quando a sua função está saindo da reta, você pode encarar a sua transformação, sua derivada, como sendo um vetorzinho. E aí, explicitamente, você pode pegar aqui a sua função φ a princípio. Oi? Não, tá em R. X, lembra que o S está contido em R? É, em X. Calma. O problema nem seria o T tender a zero, mas como que eu vou dividir por um vetor, né? Não, mas... Aqui você teria isso.
Mas isso aqui na prática é o próprio y. Então, quando você pega a condição de continuidade que a φ satisfaz em Azinho, você, pensando nesse tipo de identificação, você pode pensar que é o próprio vetor. Então, vou fazer isso com menos abanação de mão. Então, ó, se é diferenciável, quero mostrar que vai ter um vetor que satisfaz isso. Bom, mas a gente sabe que f' de A existe, por hipótese. E é uma transformação linear, contínua, que faz isso aqui, R em Y. Como ela é uma transformação linear, existe V igual a f' de A calculado em 1, que é o gerador desse espaço vetorial de dimensão 1. Então, o que uma transformação linear de R em Y faz? Ela manda números reais em vetores, mas em particular ela manda 1 em algum vetor. E aí eu pego a imagem, pego esse vetor, que é a imagem desse 1, para ser o meu vetor vizinho. E aí, nota que quando você faz φ' de A de 1 pela primeira parte, isso tem que ser o limite de t indo para 0 do f de A mais t vezes o vetorzinho que eu peguei, 1. T vezes 1 é o próprio t, menos f de A sobre t, só que esse é justamente o vetor que eu chamei de v. Então, de fato, se é diferenciável, então existe o vetor v que satisfaz isso. Por sua vez, se existe v como na hipótese, então, se a gente definir φ saindo de S e indo aqui, aí isso aqui, para cada x eu tenho que mandar numa transformação linear. E eu tenho que fazer isso fazendo com que x menos φ de x de x menos a igual a f. Eu quero que isso aqui aconteça. Ocorre que fx menos fa, eu faço isso aqui.
se x diferente de A, e φ de A de t a gente define como sendo t vezes v. Por quê? O que eu quero que essa função φ faça? Eu quero que ela satisfaça essa condição que eu usei aqui antes, ó, que quando eu faço φ de x aplicado em x menos a, isso aqui seja f de x menos f de a. Só que a princípio eu tenho um vetor que faz alguma coisa. E como que é eu encarar um vetor como transformação linear? O vetor induz uma transformação linear via multiplicação. Uma transformação linear dessa forma. Ele vai me dar aquela via dilataçãozinha. Eu tenho um vetor, estou aqui em R2. Aí eu peguei um vetor, V. Como que esse V me induz uma transformação linear de R em R2? Eu vou pegar um número real e vou multiplicar por esse vetor. Isso vai me dar uma transformação linear. Então, aqui, o que eu tenho a princípio, eu quero que a minha função φ satisfaça isso. Mas isso, nesse caso em particular, é um número real. Eu posso passar dividindo quando x for diferente de A. Então, eu passo dividindo, eu tenho um vetor no espaço y. Quero transformar isso numa transformação linear. Vai ser multiplicar por esse vetor. Esse vetor pelo escalar que eu peguei. No ponto onde eu quero ver que a função é diferenciável, eu boto o vetor que, por hipótese, satisfaz isso aqui. E aí, dessa forma, a gente tem a condição é satisfeita, que quando eu colocar x menos a aqui, vai cortar aqui com isso, vai ficar o que eu queria mesmo, vai funcionar. E quando você fizer logo a condição é satisfeita, e quando você faz φ de x, isso aqui converge para φ de A, porque porque ela é contínua no pontinho A, pois quando você faz a norma de φx menos φ de A calculada num tzinho, isso aqui é a norma de tzinho vezes f de x menos f de A sobre x menos A. Isso aqui esse outro fica menos v, menos t vezes v. Isso agora é igual a t vezes isso aqui só que esse limite aqui vai para zero, porque por hipótese isso aqui acontece. Então você consegue deixar isso menor do que o tamanho daquele tzinho, e portanto, em norma de operador, essa coisa amassa. A moral da história é que o que você aprendeu que era derivada em cálculo 3, derivada de uma função de R em Rn, por exemplo, ainda vale. É uma consequência dessas coisas. Mas é bom avisar isso, porque, por exemplo, quando vocês forem fazer análise 3, seguindo pelo Elon, muito provavelmente, vocês vão ver primeiro derivada dessa forma, de funções que saem da reta e vão em Rn. Aí depois vocês vão ver derivadas de funções de Rn em R. E aí depois vocês vão ver derivadas de Rm em Rn.
como transformações lineares. Mas a última versão já mata todas. Então, se você já tiver na sua cabeça que é uma transformação linear, e que mesmo sendo uma transformação linear, isso te dá os outros casos, quando você pensa em como essas transformações lineares funcionam, você vai ficar menos assustado ou assustada com esse tipo de coisa. Que horas são? Só 2h26. Eu só vou fazer aqui uma outra ilustração antes de falar de como que vocês realmente vão ver derivada em análise 3. Vocês não vão ver via cara Teodori, tipo, eu aposto que vocês quiserem. Mas regra da cadeia. Provar a regra da cadeia fica muito fácil. Isso aqui. O que é a regra da cadeia? Você tem f de S em T, G de T em Y, F diferenciável em Azinho, G diferenciável em F de Azinho. E aí você quer calcular a derivada da composta no Azinho. Você quer dizer que essa derivada é? Se fosse derivada de função real, ia ser isso, seria isso aqui, calculado em A, ia ser a derivada da função de fora, aplicada no que está dentro, vezes f' de A. A diferença é que agora é composto, porque as derivadas são transformações lineares. E aí, assim, seria muito... Na versão de derivada que usa Frechet, que eu não falei ainda como que ela é, você tem que tirar uns epsilon da cartola, assim, uns restos loucos para fazer. Mas aqui, ó, o que a gente precisa? A gente precisa de uma φ-zona que sai de S e vai nas transformações lineares de x em y. Esse cara aqui é um cara contido em x, desculpa, que era para ser um z. Esse t é uma coisa que está contida num y, esse aqui está caindo num z. A gente precisa de uma coisa assim, contínua em Azinho, tal que quando você faz φ de x calculado em x menos a, isso aqui é g bola f de x menos g bola f de a. É isso que a gente precisa. Agora, a gente tem, deixa eu escrever esse φ melhor. A gente tem uma φ-zona não satisfazendo isso, mas satisfazendo coisas parecidas para F e para G. A gente sabe que existe... Que letra eu uso? Gama. Existe uma gama que sai de S e vai nas transformações lineares de x em y, contínua em A, tal que quando você faz esse negócio calculado em x, é uma transformação linear, que quando eu aplico em x menos A, dá f de x menos f de A, porque f é diferenciável em A, então isso aqui eu tenho, e
Preciso de outra letra grega. Esse aqui. Eu sei que tem um gama que sai de T e vai nas transformações lineares de Y em Z. Essa coisa é contínua no pontinho f de A. E quando eu faço gama de Y calculada em Y menos f de A, isso aqui é G de Y menos G de f de A. Porque a G é diferenciável em f de A. Beleza. Isso aqui é quase conta de pré-cálculo que eu vou fazer agora. Ó. O que eu quero um negócio que satisfaz isso. Só que isso aqui, ó, G, bola F de X, menos G, bola F de A, é a mesma coisa que G de Fx menos G de Fa, por definição de composto. Finge que esse Fx é o y que estava nessa fórmula, que tinha que valer para todo y que pertence a T. Então, por essa fórmula valer, eu sei que isso é igual a gama, onde tem y, eu coloco Fx, gama de Fx, calculado no y, que é f de x, menos o f de a. No princípio eu tenho isso. Agora, fx menos fa também é outra coisa que já apareceu aqui. Eu posso trocar por esse delta, é delta esse, né? O delta maiúsculo. Gama? Lambda. Ah, tá. Esse é o gama, tá certo. Então, se eu trocar aqui no lugar, eu vou ficar com gama. O fx eu deixo quieto. No lugar do fx menos fa, eu coloco esse aqui. Calculado em x menos a. Então, isso aqui, no final das contas, ficou igual a gama de fx composta com esse negócio aqui, isso tudo aplicado em x menos a. Agora, olha que massa. Se a gente olhar para essa expressão aqui, eu posso dizer, eu não adivinhei ela apareceu. Eu não maldei que ela era assim. Eu posso definir isso aqui, ó, φ de x vai ser eu pegar essa transformação linear e compor com essa transformação linear aqui. Vamos ver se tá bom. Essa transformação linear sai de x e vai para y. Aí eu vou compor, eu vou pegar o resultado disso, que é uma coisa que mora em y, e vou aplicar gama de fx. Gama de fx é uma coisa que pega a coisa de y e devolve para z. Então isso aqui é uma composta de transformações lineares. Cada uma delas é contínua. E ela está saindo de x e está chegando em z. Então, para cada x no S, eu consegui uma coisa aqui. E pelo modo como a gente definiu, ela está satisfazendo o que a gente queria. Falta só ver que é contínua. Só que a continuidade dela é muito de boa, porque é aqueles truquezinhos de você mostrar que uma coisa é contínua sem sujar as mãos. O que esse negócio está fazendo? Estou pegando um x que pertence a S, e aí eu mando para esse cartesiano S, indo no xx. Primeira coisa. Depois
A primeira coordenada eu estou mandando no fx, eu mando essa no t cartesiano S. O que essa função faz? Ela pega f cartesiano identidade. Então eu vou pegar x e mandar em f de x, x. F de x, vírgula x. Tá aqui. Agora, daqui para cá eu vou e mando nessa coisa aqui, y, z cartesiano, isso aqui. Na primeira coordenada eu aplico gama, na segunda coordenada eu aplico lambda. Depois eu vou e aplico a composta. Então, ó, como que essa função foi? Eu peguei um x apareceu duas vezes aqui. Aí, depois que ele apareceu duas vezes, num canto eu deixei ele quieto, no outro eu apliquei a f. Certo, aí depois, nessa primeira coordenada, que ficou fx, eu apliquei a gama. Na segunda coordenada, eu apliquei a lambda. Então, a princípio ficaria assim. Só que agora eu quero compor essas duas coisas. Então, foi isso. Então, essa função fisona é essa composta, que fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acontece que, se uma função f é diferenciável num pontinho, então ela é contínua naquele pontinho. Então, essa função é contínua, essa que sai daqui para cá, porque ela é contínua em cada coordenada. Numa ela é a função f, na outra ela é a identidade. Essa função é contínua no pontinho A. Ela é contínua em todo mundo, mas em particular no pontinho A ela é. Essa gama é contínua por hipótese em f de A. Essa aqui é contínua em A, então está sendo contínua ainda. A composta, não a composta de duas funções, mas a composição de funções é contínua, nesse contexto aqui. Então isso aqui foi uma composição de funções contínuas, então é contínua, sem sujar a mão com nenhum epsilon. E note que se você faz φ de A, por definição vai ser gama de f de A composta com isso aqui. Só que isso é a derivada da função no ponto FA, e isso aqui é a derivada da função f em A. Então, mesmo que eu não soubesse qual tem que ser a cara da derivada de uma composta, ela ia aparecer. Eu acho esse jeito muito, muito legal de fazer. Ou manter as operações de um lado, deixar outro x, no caso, deixa um x de identidade, outro sabe. Pode. Você pode definir funções de muitas formas diferentes, assim, tipo, o céu é o limite. Agora, qual é o problema? Observação. Esta não será a definição que vocês vão ver. A definição usada. O que vocês vão usar? Vocês vão usar essa aqui. Vocês vão usar a definição de Fréchet no próximo semestre, que é assim: f de s em y, mesmas condições. Ela é diferenciável em A, se existe t de x em y contínua, linear, tal que quando você faz limite
de F mais... Esqueci. Eu uso tão pouco que eu esqueci. Pera. Ah, tá. X tendendo a A, de fx menos f de A, menos t de x menos A, sobre x menos A. Isso aqui é igual a zero. Escrevi certo? Isso. Aqui não precisa desse aqui. Não precisa. Que é a ideia de que a transformação linear que a gente encontra na definição de diferenciabilidade, ela é a melhor aproximação linear da função naquele ponto. Então, isso aqui está te dizendo que conforme você se aproxima do A, isso aqui é como se fosse o resto. Quando você pega isso aqui, f de x menos f de A, imagina que você fosse escrever isso como, tipo assim, tipo assim, o seu sonho é que próximo de x, próximo de A, f de x seja a própria f de A mais um errinho. Um errinho que você calcula com uma transformação linear. E a ideia de que isso está próximo é que se você passa, tipo, isso está próximo disso, é você dizer que se você faz isso vai para zero, mas não é essa aproximação, ela é boa a ponto de que isso vai para zero mais rápido do que o x vai para A. Então, por isso que você quer dizer que isso aqui vai para zero. Essa é a moral da história desse limite. Acontece que fazer conta de verdade com essa definição é mais fácil do que fazer com o cara Teodori. Às vezes, fazer conta assim, computacional mesmo. Mas provar teorema com o cara Teodori é muito mais fácil. Cara, acho que ele era grego. Cara, ele era alemão? Não, eu achava que ele era grego. Que foi isso? Alemão grego. Ah, então estava meio certo. Tá. Então, essa definição é diferente, mas elas são equivalentes. A prova de que elas são equivalentes, eu não quero fazer hoje. Posso fazer um dia, num desses dias que sobrar. Assim, mas o que eu vou fazer, talvez na próxima aula, é usar essa definição desse cara para provar para vocês uma coisa que provavelmente vocês vão ver em análise 3 e vai doer, mas eu vou provar de um jeito que vai doer menos. Chama Teorema da Função Inversa. Quando eu dei análise 3 da outra vez, há alguns anos, eu usei cara Teodoro em muitas coisas, mas eu não tinha tido tempo de entender a demonstração do Teorema de Função Inversa com essa definição de derivada. Eu demorei 4 aulas. Por que eu vou provar já para vocês? Porque quando vocês chegarem lá, e eu sei que isso é uma coisa que acontece, às vezes quando a gente não entende a demonstração de alguma coisa, isso faz com que a gente tenha resistência para usar o resultado em alguma coisa. Ah, porque eu não entendi direito. Mas se você entende uma demonstração pelo menos, você fala, tá, eu sei que eu conheço um jeito de provar. Aí você fica com menos peso na consciência de usar as coisas, tá? Mas eu estava devendo essa demonstração da regra da cadeia aqui. Tipo, ela fica bem de boinha, tá? Mas consegue, né? Muito provavelmente.
Aí você. Mas assim, a vantagem... O que acontece? Eu acho que aquele de falar para começar essa ligação, só tem ali. Não, mas tem outros. Mas o que eu ia falar é que assim, o ruim do Elon é quando, principalmente quando você vai com um professor que, tipo, copia o Elon igual tá no texto, eu acho que ele mastiga um pouco, ele abre as contas e tal, assim, tipo. Aí dá. Mas o problema é quando a pessoa fala, não, se vira aí com o Elon. Aí eu acho sacanagem. Tá? Exato. Mas é assim, isso é uma das coisas. Depois de falar de função inversa, eu acho que eu vou ver se eu falo de formas diferenciais também. Pode ser que eu consiga. Porque ele entra quando ele dá análise 3, você sabe? Se ele chega a falar de... Então eu vou tentar focar nisso, para já dar um insight para vocês o que são formas. Stokes. É o teorema fundamental do cálculo. Eu não É uns negócios de integral de curvilínea, assim, você faz umas integrais em cima de umas coisas que chamam formas. Aí que tá, fazer conta com isso não é difícil. O difícil é entender o conceito abstrato por trás das coisas, assim, numa primeira vez. Aí por que eu já vou fazer aqui? Porque quando vocês forem ver no próximo semestre, não vai ser mais a primeira vez. Vocês já vão ter perdido vai ter tomado choque antes. Tá? Mas é isso. Mas esse eu acho bem bonitinho, da regra da cadeia. Claro, eu não provei que a composta é contínua, mas é relativamente fácil de provar com essa norma de operadores. Tem no texto, se vocês estiverem curiosos. Não provei que a função é diferenciável, se a função se é diferenciável num ponto, ela é contínua, mas porra, esse é sacanagem. Eu sei que f de x menos f de a é igual a φ de x calculado em x menos a. Passa a norma. Agora isso aqui é menor ou igual que isso. Então, eu sei que se a gente, como φ de x converge para φ de a, isso aqui eu consigo deixar se eu pegar, eu sei que existe delta maior que zero, tal que norma de x menos a menor que delta implica isso aqui. Pera, como que era? Eu estou errando alguma coisa. X... Tá, é alguma daquelas situações onde eu achei que eu lembrava como faz um negócio, mas é alguma coisa muito simples. Isso aqui eu consigo deixar menor do que epsilon, então em particular φ de x é menor ou igual que isso mais
Tá. Eu não funciono ao vivo, eu tenho que desligar a câmera, ficar quietinho por 5 minutos, aí sai. Mas não é difícil mostrar que a função diferenciável tem que ser contínua. E sai alguma coisa daqui. Mas depois eu vejo. Então, por hoje tá bom.